Olá, seja bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje o tema, nós vamos falar sobre o pai, a figura do pai. Vamos continuar o rolê, né? Olhando a mãe, tá tudo certo. Já olhou sua mãe? Se não olhou também, depois você já ouve o podcast anterior. Vai olhar o rolê da mãe também. Sim, e a gente vai falar sobre o pai, figura muito importante, mas que muitas vezes as pessoas não olham para ele, né? O pai, ele representa na constelação familiar a ação, a sua ida para o mundo, a como você olha para o mundo e como você tem força. E quando você está em desarmonia com o pai, a procrastinação, falta de foco na veia. Andresa, fala pra gente do pai no mapa. Então, como está tudo conectado, a casa do pai no mapa é o meio do céu que a gente fala, né? No podcast anterior a gente falou da mãe e ela é o fundo do céu, é a base. E o pai é o posicionamento da casa 10, que é a casa da sua missão de vida, do seu propósito, de você ir para a vida. E geralmente, né, quando a pessoa não consegue se reconhecer, quando a pessoa não tem essa força, né, ou ela fica sempre ali naquele padrão do sacrifício e tudo mais, é porque ou ela não está integrada ali com a figura paterna, ou ela está repetindo os mesmos padrões, por exemplo, né, um pai que sempre esteve em empresa, trabalhou 20 anos na mesma empresa, se aposentou nela, a pessoa tem a vontade de fazer outra coisa, mas ela vai se colocar nesse lugar de estar num lugar administrativo, alguma coisa nesse sentido, mesmo que vá contra o propósito dela, para honrar o pai. Ou então vai totalmente ao contrário, mas fica insegura, achando que não vai conseguir fazer todo o movimento, porque de alguma forma eu tenho que honrar o meu pai que ficou 20 anos lá. Então eu vou ficar no sacrifício, eu não vou ter prosperidade e abundância para honrar o meu pai que teve que ter essa segurança. Então o pai no mapa, ele representa justamente isso, né? A sua missão de vida, você ter leveza para justamente ir para o seu movimento. Senão você fica parada e você chega na Adriela e fala assim, meu anjo, como que tá o pai? Aí você fala, pai, tudo certo. Tá tranquilo. Fala, você tem certeza? Já olhou o pai? Já fez uma constelação de pai? Aí a gente começa, né? Aquela coisa, mas é muito isso, porque eu lembro que quando eu cheguei pro primeiro mapa, né? Pro meu mapa natal? Foi, isso. Pro meu mapa natal, a Adri trouxe isso e tinha um Quiron na casa de pai. Isso. Né? Quer explicar um pouquinho, amiga, o que é? O Quiron, né, independente da casa que ele estiver, é uma dor, né, é algo que você tem que olhar e que te traz cura. Sabe aquele remédio amargo? Depois que você toma, você acaba tendo a cura ali. Então, no caso dela, por exemplo, o Quiron estava lá na casa 10, fazendo ela olhar pro pai. Então, eu olhando aqui, ó. Exato. Lado. Então, geralmente, quando tem um Quiron que você não olha, ou se ele tá bem integrado e você não quer perceber, você tá ali interpretando algum papel que o pai tá desejando, ou você está numa rebeldia e está tendo um conflito com o pai. Exatamente, era a minha vida. Tava nesse lugar, plena, sem foco, sem nada, né? Sim. Eu tava nesse lugar porque eu não queria olhar para aquilo. Não queria olhar para uma determinada situação que eu já tinha experienciado, né? E que em algum nível eu senti raiva. Então eu não queria olhar, e para eu não olhar eu ficava lá, sem foco, perdida. Só que fica muito pesado aí, muito pesado ser filha, muito pesado estar no papel de mulher, filha de um homem, né? Isso pesa para muitas mulheres quando chegam pro Theta Healing, porque a gente às vezes tem que curar muitas coisas em nós e o nosso pai vem fazer esse papel, fazer a gente olhar, fazer a gente movimentar. E aí a gente faz o quê? Vai lá, vai pra dele, entende qual que é o rolê, né, amiga? Eu cheguei muito pra isso. O pai é uma figura muito importante pra gente desenvolver no mundo, principalmente pra gente ter força, ter ação, a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Uma falta de pai pode fazer com que a gente comece várias coisas e não consiga terminar nada do que a gente começa, né? Porque o que acontece ali, muitas vezes eu vejo casos de alienação parental, quando acontece de mamãe falar mal pro filho do pai, né? Ela coloca muita frustração do relacionamento dela na figura do filho e o filho acaba excluindo, ou ele exclui a mãe para ir em direção ao pai, né? Porque é importante. Então, muitas vezes, por lealdade, a mãe, o filho também se coloca à revolta contra o pai, para que ele possa honrar a mãe. Então, ele acaba excluindo o pai do coração, né? Então, isso causa muitos problemas na vida da gente, porque causa toda essa ruptura da vida do mundo, porque o pai é esse caminho. É bem a figura da mãe nutre, a mãe acolhe, e quando ele não depende mais da mãe, ele vai para a vida a caminho do pai. E o pai pega na mão dessa criança e faz esse movimento de levar para o mundo, né? É igual aquela criancinha, quando a mãe coloca numa bicicleta, ela coloca
capacete, tornozeleira e vai ter junto com o filho atrás. O pai não coloca nada e empurra ainda o filho. É esse movimento mesmo. Foi meu pai. É na vida real. É na vida real. Bem uma metáfora, né? O pai, você pode perceber que a mãe fica, mas brinca assim, não faz isso. E o pai brinca com aquelas brincadeiras estúpidas, de balançar, de brincar, porque é uma energia de preparar a vida como ela é, né? E muitas vezes isso faz muita falta pra gente dar esse choque de realidade. Tá vendo? Podcast é real. Eu agradeço. Nossa, não é que Isso tem. Eu vou dar um exemplo muito forte da falta de paz, são os vícios. Os vícios é uma forma de você fugir da realidade porque a vida tá pesada demais pra você. E a falta de paz faz com que você se entre em vícios para que você camufle a sua vida porque tá muito complicado. Então, para você se manter na vida, você precisa de uma ilusão, porque o pai não tá ali presente na sua energia para te sustentar na vida de como ela é, né? Porque a vida é algo que tem que ser feita, vivida, fazer o que precisa ser feito. E quando você não tem esse pai, você acaba ficando só na concha, na esfera da mãe e não vai pra vida, não vai fazer o que precisa ser feito. É aquela pessoa que planeja e não sai do lugar, né? Então o pai é uma figura muito importante para que você se movimente. E muitas vezes acontece também de a pessoa ir excluindo o pai. Ela faz todo o movimento, ela vai, só que ela só quebra a cabeça. Ela não consegue ter esse direcionamento, né? E é interessante você perceber que às vezes a pessoa ela pode nem desenvolver muito vício. Eu percebo esse comportamento muito em mulheres, né? Normalmente as mulheres, ela tem a falta de pai, ela pode até não desenvolver um tipo de vício, mas ela desenvolve uma compulsão por compras. Ela é aquela pessoa que compra demais, porque ela quer sustentar essa dor, essa ausência do pai, né? Muitas vezes nos homens eu vejo uma questão mais de questão de vício, de bebida, de cigarro, e mulheres também pega muito em questão do cigarro. Então, esse apoio que coloca é substituir a figura do pai na energia para a pessoa se manter viva. Então, para ela conseguir sair desse movimento, né, de conseguir dar conta da vida, é uma conexão com o pai que é necessário para que ela possa fluir para a vida, né? Isso faz sentido também para as famílias que têm, por exemplo, várias pessoas em vício? Você vê que são vários homens. Normalmente, quando você vê uma família, chega muito pra mim no Theta Healing, tem o pertencimento, tem aquele único roteiro, mas faz super sentido isso também de todos terem o pai? Sim, sim. Quando começa uma família, por exemplo, tem várias pessoas da família têm vício com bebida, com cigarro ou algum outro tipo de vício, é porque existe um ancestral lá atrás, uma pessoa que foi responsável por essa ancestralidade que foi excluído. Se não fosse por esse pai que foi excluído, todas essas pessoas não existiriam. Então, enquanto alguém não vê e não olha, não respeita o masculino, a figura desse pai, todo aquele movimento fica se repetindo. Por quê? Está faltando uma energia masculina naquele sistema familiar, né? Uma coisa muito comum que acontece, por exemplo, é quando existiu a perca de um ancestral masculino, onde esse pai foi excluído e a família se tornou matriarcal. Você vê muitas pessoas, por exemplo, com questão de... como é que é? Uma doença da minha família, gente, que é de açúcar? Diabetes. Porque falta docilidade, porque as mulheres entraram no lugar dos homens, né? Então isso é uma situação que acontece que daí essas mulheres elas vão se relacionar com homens que são mais fracos, porque elas vão estar sempre ocupando o lugar do homem no relacionamento, porque elas estão excluindo esse pai, porque elas aprenderam a viver sem a figura dele para aprender a sobreviver. Mas isso causa um grande desequilíbrio tanto nos relacionamentos afetivos quanto nas amizades, porque está sempre buscando um pai e automaticamente, ao mesmo tempo que está buscando, está excluindo. Então isso causa um desequilíbrio na energia das pessoas em relação à paternidade. E uma coisa que fica muito assim no inconsciente das pessoas, porque geralmente a mãe ali no mapa tem algum conflito, alguma coisa, mas a mãe geralmente está presente, né? É difícil a pessoa que está só com o pai, a mãe, porque tem essa base mesmo. E daí a pessoa não teve ali o contato com o pai e acha que tá tudo certo. Só que quando você vai ver, ela tá ali patinando na vida, não vai, mas ela não, mas meu pai tá resolvido, eu sei que ele saiu, não tive contato com ele, mas tá tudo bem, já perdoei. Mas lá no inconsciente, não, né? Ela precisava daquela referência de alguma forma. Então, geralmente, as pessoas também que estão patinando demais na profissão, geralmente tem que olhar essa questão, como que está a figura do pai para ela, né? E o ressentimento. E o ressentimento. Né? Quando a gente guarda o ressentimento ele é uma energia de escassez. Então a gente quer acessar a abundância, quer acessar as coisas boas da vida, só que a gente tem um ressentimento de pai, assim,
encralacado e a gente não quer olhar, né? Então, quando a gente olha o ressentimento, é como se a gente começasse a mudar a frequência do rádio, de escassez para abundância. Então, eu sempre falo, e normalmente chega assim na sessão, pede pro seu coração te lembrar qual é o ressentimento que você tem do seu pai. Nenhum. Imagina, meu pai é maravilhoso, não, e não sei o quê. Ok. A sessão segue de uma outra maneira e aonde vai parar? No pai, no ressentimento de pai. Então, por exemplo, em algum momento de uma sessão foi, qual é o ressentimento? Não, meu pai é maravilhoso, meu pai é ótimo, meu pai sempre me apoiou, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não sei o quê. Ok. Durante a sessão ela soltou, mas eu aprendi a fazer tudo sozinha, porque uma vez meu pai me esqueceu na escola e eu tive que andar não sei quantos quilômetros sozinha. Você guarda ressentimento de pai? Não. Tá Quem lá te deixou na instalado. escola? Guarda ressentimento de pai. E onde ela busca esse pai? Num jogo, num lugar que são de jogos, né? Então que ela vício, tem, que em algum nível ela busca o vício porque ela tá buscando esse pai, né? Em algum nível nosso consciente fala, não, ressentimento nenhum do meu pai. O já perdoei, né? Eu já perdoei, mas e aí? E aquele, onde doeu? O que você fez com onde doeu? Deixou lá, esqueceu, ok? O que a gente aprendeu? Todo ressentimento, ele tem um aprendizado. E a gente guarda esse ressentimento, que é como se a gente falasse assim, se eu guardar esse ressentimento do meu pai, eu vou me proteger para que outras pessoas não façam a mesma coisa comigo, né? Só que tudo bem, quando a gente traz esse aprendizado, é como se a gente falasse para o nosso corpo, a gente já aprendeu, né? A gente já sabe isso daí, não precisa mais guardar esse ressentimento. Significa que não doeu, que naquele outro momento não teve um ressentimento? Não, mas significa que a gente colheu o aprendizado daquilo pra gente seguir, pra liberar, pra ficar mais leve. Porque o nosso pai, e até quando o nosso pai em algum nível pra nós errou de alguma maneira, a gente aprendeu com aquilo. O que aquilo te fez aprender? Não, me fez aprender que eu conseguiria, se eu passei por aquele dia e andei tudo aquilo sozinha, eu entendi que eu podia chegar em qualquer lugar. Ensinou de alguma maneira que a Ensinou, ausência. a ausência dele naquele dia exato fez ela ir pra vida, expandir independência, ela aprendeu. Então isso gerou um movimento da vida dela, que é um movimento hoje de cura, entende? Mas é desse ressentimento aí que veio. Então tudo isso que acontece, todas as nossas histórias de pai, olha pra elas. Sim. Né? E essa questão do pai ausente também. Sim, os pais, a maioria dos pais atualmente, muitos pais que são ausentes, por quê? O pai normalmente ele ensina a ausência dentro da concepção porque é um moco cultural, tanto das guerras que aconteceram onde os homens precisaram se ausentar, quanto dos homens antigamente, que é eles que se retiravam do lugar para trabalhar, porque é eles que traziam um alimento, eles que trabalhavam, então acabava que o pai sempre ensinou mais na ausência do que na presença. E toda a cultura, assim como o feminino machucado, também trazemos a cultura de não gostar do masculino. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem lidar com o pai porque julgam a maneira do pai tratar a própria mãe, né? E esse conflito de relacionamento do filho se emaranhar no relacionamento dos pais acaba que afastando, né, os filhos dos próprios pais e eles excluindo os pais. Por quê? Os filhos olham para os pais sem respeitar porque fez mal para a mãe, né? Então fica nesse conflito de relacionamento. E todo esse contexto cultural que aconteceu com o masculino, de ser educado, de não gostar, não ter sentimentos, de não ter acolhimento, de não poder chorar, de não saber lidar com as emoções. Acabou que causando uma grande exclusão dos pais, de a gente olhar para os pais como uma pessoa ausente, seca, fria, né? Muitos têm essa imagem dos pais. E toda essa falta faz com que a pessoa ela vá também sendo uma pessoa seca, fria, né? Todo profissional, porque o pai é o profissional de você estar indo trabalhando, né? A vida, né? E quando tá no profissional, muitas pessoas têm dificuldade de permanecer em empregos ou de ter o emprego que ela realmente quer fazer. Por quê? Às vezes ela julga o pai porque o pai trabalhava demais e a pessoa se coloca numa profissão que ela quer trabalhar demais, mesmo se julgando, mesmo julgando. Então, quando ela faz o movimento de julgar o pai, ela se coloca no mesmo posicionamento. Por quê? Aquela questão da mãe, né? Ele vai se colocar no movimento do pai para aprender a amar o pai, porque metade dele é o pai, né? E muitas pessoas, quando falam pai, é uma questão assim de tanto ódio que às vezes a gente vê,
né? Principalmente porque a mulher, que é a mãe, depositou, mostrou, né, para essa criança a raiva dela perante esse homem masculino, dessa repressão, e acabou que isso reverberando na sociedade, né? Então, tanto o feminino da mãe quanto o masculino do pai, é necessário a gente estar curando isso dentro da gente, porque os dois são muito importantes, né? E acaba que a gente vendo aí hoje em dia muitos homens que não têm força, que estão fracos, que não conseguem ter iniciativa, que não conseguem construir família, que não conseguem manter um relacionamento saudável, ou aqueles Dom Juans, né, que tá muito na maternidade e acaba que não assumindo, conseguindo ter relacionamentos saudáveis, e que tem várias mulheres, vários contatinhos, porque tem em si uma autoestima muito baixa. Né? Então isso é muito importante, tá trazendo o masculino, olhando para o pai, para ver como é que tá esse pai dentro do coração, para harmonizar, principalmente na parte profissional e na parte de constituir relacionamentos mais profundos. Uma das coisas também, né, que vem bastante é que, como eu falei, a mãe, ela acaba indo muito ali para a prosperidade, que é a casa 2 do mapa e tal, e o pai conversa muito com a casa 12, que é a casa da espiritualidade, né? Então muita gente não consegue se conectar espiritualmente muitas vezes, porque tem o inconsciente ali que Deus é pai, né? Então se não teve uma boa referência com isso, se o pai foi muito restringiu demais, né? Ou então não apareceu, então como assim eu vou me conectar com o pai? E fica nessa crença sempre, e daí sempre quando eu vou falar ali da religião, ou a pessoa está numa religião que ela não se conecta, mas precisa honrar de alguma forma, então ela tem que entrar na restrição, ou ela não consegue se conectar com nada, acaba nem acreditando, porque fala, não, se Deus é pai, eu não tenho essa referência, então não vou conseguir. Tem raiva de Deus. Sim, exatamente. Né? Quando você tem a raiva de Deus, e aí a pessoa entende no Theta Healing, o que é Deus? Não, eu não acredito em Deus, não, Deus é um absurdo alguém acreditar em Deus. Por quê? Aí você fala, o que as pessoas falam que é Deus? Ah, que Deus é pai. E o que é pai para esse sistema dessa pessoa? Perigoso, abandona, trai, entende? Então era como se aquilo, às vezes a pessoa não quer se conectar com Deus. Que tá deixando as pessoas sofrerem. Que tá deixando porque as o pai pessoas largou sofrerem, ele sofrendo, que como se não tivesse pune. protegido ele. Então aquele castigo lá, Deus pune, Deus castiga, o que é? Pai, um pai pune. Mas isso aí a gente faz, a pessoa acaba fazendo essa ligação de Deus e de pai. E ou entrando em fanatismo também, porque ela busca tanto o pai que daí ela vai buscar uma religião para substituir essa figura do pai e acaba entrando em fanatismo. Isso, e totalmente desconectada com a espiritualidade. O fanatismo como algo religioso, bem material, totalmente desconectado com o Criador. Sim. Julgando todo mundo, excluindo todo mundo, fazendo repressão que o próprio pai dele fazia. Isso. E tem muito essa questão que você falou dos pais ausentes, né? Muitos filhos chegam e que não tiveram acesso ao pai. Só que em algum nível, ele quer entender quem é esse pai, né? Porque ele só conhece o pai de uma perspectiva que a mãe contou. Só que ao mesmo tempo, ele sente que ele vai trair todo mundo que cuidou dele a vida inteira quando esse pai não estava, né? E aí fica um peso, porque é como se ou ele acessasse mãe, ou ele acessasse pai, né? Sendo que é como se fosse uma traição com a mãe, se ele acessasse pai. Então a gente olha para esse lugar de eu devo a minha vida à minha mãe. Só a minha mãe cuidou de mim. Só a minha mãe merece o meu retorno. Só a minha mãe merece o meu sucesso. Muitas vezes e exclui o pai. Só que quando faz isso, ela esquece que ela só tá aqui. Ela só tá na vida. Ela só tá conquistando o que conquistou. Por quê? Porque esse pai aqui deu a vida e a vida é impagável. E você não conseguiria. A sua mãe, por mais incrível que a sua mãe seja, por mais... né? Plena que a sua mãe seja, por mais cuidado que ela te deu, ela não conseguiria te dar vida sozinha, sem o seu pai. É impossível você ter sua mãe. E muitas vezes eu vejo no Dia das Mães, mãe que escreve lá, pãe, né? Dá dor no coração, né? Um constelador. Então, assim, tipo, não tem como, o pai é insubstituível, o pai pode ter apenas sim gerado. Tá, ele só deu ali, né, a participação dele, mas você, independente se teve a companhia e a vivência com seu pai ou não, você carrega toda a genética, toda a memória, tudo que vem dessa família, desse pai, né? Então, muitas vezes eu percebo também de pessoas que são criados por outras pessoas, como figuras de padrasto, outras figuras paternas, e que acaba excluindo o pai biológico, né? Não, mas meu pai foi aquele, ou o pai é o avô, né? Cada um tem o seu lugar.
seu avô é o seu avô, o seu pai biológico é o seu pai biológico, independente se você conheceu ou não, se você conviveu ou não. Ele está aí presente dentro de você. Metade da sua genética, todas as memórias que você tem, todos os dons que você tem, tudo que você tem aí está vindo desse pai. Mesmo que você não tenha conhecido ele, está vindo desse pai. Então, você aceitar, muitas vezes você pode ou se conectar com a sua dor da rejeição, de você acreditar que isso foi uma rejeição, ou você pode aceitar essa força que vem dele, receber esses dons e assumir a sua vida, ir para a vida e fazer algo bom, porque a sua vida deu certo, independente de quem foi esse pai. Nós não estamos protegendo ou falando algo em relação a isso, mas é porque sempre existe um motivo, até para os pais se ausentarem. Seu pai ou sua mãe precisou se ausentar e alguma coisa lá nesse sistema familiar aconteceu que nesse momento em que chegou nos seus pais, eles precisaram se ausentarem, foi por uma questão de proteção. Mesmo que você não compreenda, é louca. Não, não é, gente. Eu já peguei situações de pessoas que estavam ali revoltados com os pais porque foram rejeitados, foram adotados e guardavam essa rejeição no coração. De pais que precisaram se ausentar por questão de lá atrás começou um abuso de presença, um abuso de pai com filho e que quando chegou naquela parte ele precisou se ausentar para proteger o filho porque ficou lá numa memória da família que o pai causava mal e abuso em relação ao filho, o abuso de não respeitar a liberdade do filho e esse pai precisou se ausentar para equilibrar o sistema e você pode daí viver muito bem com esse equilíbrio aí a partir de você, mas é uma escolha de você querer sair deste lugar. Exato. Né? Não tem... e a questão a mesma coisa, né? De intimidade. Às vezes a pessoa fala, não, o que acontece muito, uma pessoa que foi criada por um pai de coração, né? Sim. Mas ela tem o pai biológico dela. Só que em algum nível da vida dela, chega um momento que ela quer acessar o pai biológico dela. E o que acontece? Ela sente que ela vai trair o pai do coração, como se tivesse desmaranha tudo. Um só lugar para os dois e ela tentasse encaixar os dois num só lugar. E é importante você perceber que se você tem um padrasto ou uma madrastra, que a gente não falou isso no outro episódio, independente se o seu padrasto criou você a vida inteira desde pequeno, seu pai é uma pessoa melhor que ele. Porque ele te deu a vida e a vida é impagável. Quando você coloca isso dentro da ordem do seu coração, por mais que doa, por mais que pareça para você nesse momento uma loucura, você consegue fluir melhor na sua vida. Porque o seu pai biológico te deu a vida e não tem como você pagar isso para ele. Por mais que seu padrasto tenha criado você desde pequenininho, te dado tudo, todo amor, é gratidão, mas o primeiro é você reconhecer o seu pai biológico e trazer isso pro seu coração. E se tá difícil para você... se o pai biológico te dá vida, você não ia ter conseguido também acessar essa outra pessoa. Ter oportunidade de ser quem você é. Então percebe que até a oportunidade dele se ausentar te trouxe uma bênção, te trouxe alguém que te ensinou muitas coisas. Sim. Como você ia se conectar com essa pessoa se esse pai biológico não tivesse se ausentado, né? Então tudo tem, quando a gente vai olhando, a gente vai entendendo o sentido das coisas e que tem lugar certo para todo mundo. Para um ter um lugar, não precisa excluir o outro. Né? E para o outro ter lugar, não precisa excluir quem você tem amor, quem você reconhece também nesse papel de cuidado, de amor e carinho. Então, é só a gente organizar a nossa vida para colocar cada um no seu lugar. Né? E quando cada um tá no seu lugar, como se você falasse assim, ok, agora eu posso seguir. Agora eu posso fluir porque você compreende o movimento de todas as pessoas ali do seu sistema, né? E fica mais leve para você. Sim. E também olhar de novo esse lugar de trair, a mesma sensação que a gente tem de trair nossa mãe quando a gente acessa o nosso pai e eles tiveram alguma briga, alguma questão, é a mesma coisa com o nosso padrasto. Às vezes a gente acha que a gente vai trair o nosso padrasto, né? Ou então quando o nosso pai morreu e chega outra pessoa na vida da nossa mãe. Não quer aceitar a pessoa. Como é chegar quando chega alguém, como se a pessoa fosse tomar aquele lugar, né? O nosso pai vai ser sempre o nosso pai, independente de todas as situações. Então, quando a gente compreende isso, a gente abre um espaço para chegar alguém também, né? E fica mais leve para nossa mãe, para nós, pra gente ter esse lugar certo aí. Sim, sim. Muitas vezes, principalmente com as mulheres, essa energia do masculino do pai acaba aqui influenciando demais. Ou porque a mulher é filhinha do papai, que ela não sai da esfera do pai porque ela acha que nenhuma pessoa é tão boa quanto o pai, e ela acaba aqui indo com esse excesso de pai pra vida, e ela fica lá esperando o pai vir dar conta pra ela de tudo, né? Ela é aquela pessoa que só sabe receber, ela só quer receber, né? Então fica na situação dela não conseguir dar conta da vida também, porque o pai não ensinou
ensinou ela a ir pro mundo, ele mimou, né? Então ficou nesse desequilíbrio, né? E é importante você compreender que quando acontece uma desarmonia com o seu pai, é porque ou teve amor interrompido, que esse pai morreu muito cedo, ou esse pai precisou se ausentar muito cedo, ou você excluiu esse pai de alguma maneira do seu coração, mesmo morando com ele, você excluiu esse pai do seu coração porque você julga e não respeita e não o admira como uma pessoa que é boa para você acompanhar. Então muitas vezes a gente olha o pai, né, quer que o pai seja aquele provedor, aquela pessoa que cuida da casa, que trouxe sustento. E quando você olha um pai e vê que esse pai não trabalhou, que esse pai é indeciso, que esse pai é fraco, você se coloca numa posição ou por extremo que você não para de trabalhar porque daí você quer que você ganhar dinheiro para que você dê para o seu pai querendo salvá-lo, né, como se isso fosse uma grande ilusão, querer salvar os seus pais, ou você acaba se sabotando, tornando uma pessoa também como que você acredita que seu pai é, né? Então acesse uma constelação, acesse uma terapia de Teta Healing, acesse seu mapa, acesse o seu autoconhecimento para você compreender o porquê que você está enxergando a energia do seu pai dessa maneira, ou se você já sabe o que aconteceu na sua vida, para que você possa compreender o porquê que precisou ser assim, para que você transforme essa sua dor em relação ao seu pai em força. Porque daí você tem mais força para a vida, para terminar as coisas que você começa, para ter foco, para ter direcionamento e principalmente para você ter ação na sua vida. Sim. Uma das coisas que apareceram muito, um dos últimos mapas que eu fiz foi que apareceu claramente que o pai precisava, né, no inconsciente dele, ele precisava se libertar, ele precisava sair para a pessoa ir para a vida. Ela tinha uma mágoa. Meu casa Sagitário, na casa 10. Sim, exato. No dela tinha aquário, né, com alguns aspectos, então o pai falou, olha, não dá para manter um padrão aqui, então para mostrar para você que você tem que romper padrões, que você tem que ser diferente fora da caixinha, eu não vou ser essa referência, eu não vou ficar ali te sustentando, você vai ter que ser independente de alguma forma. Só que ela não entendeu isso, então ela estava patinando, ela estava ali no emprego fixo, não sei quantos anos, queria ir para a vida e não conseguia, né? E também ela acabou deslocando para o relacionamento amoroso a figura do pai, e aí estava super pesado para o marido dela, porque ele falou, não consigo ir nessa, né, suprir essa expectativa. Quer que vai buscar, quer que vai buscar, quer que pague faculdade, quer que faça isso, quer que seja responsável pela casa. E o engraçado é que o marido assim, não vai pra vida também, né? Era tanto pra ela ir pra vida que o marido falou assim, eu tô dando toda a base, vai, dela não, eu tenho que fazer mais curso, eu tenho que fazer mais isso. Não consegue sair, porque tava com a mágoa ali do pai. Na hora que ela conseguiu entender, falou assim, nossa, foi por amor então que meu pai rompeu relações, eu falei, era o que ele tinha na consciência, era o melhor que ele podia fazer. E ele fez pra te ajudar. Aí hoje ela tá em outro lugar, já fez todo o movimento, tirou o peso do marido. Tem um movimento que chega muito, que é o seguinte... A pessoa, ela tá num relacionamento saudável e ela ficou grávida e o filho dela nasceu e tá tudo certo lá. E ela esse relacionamento sempre esteve bem. Só que agora, o filho dela tem um pai, né? Ela deu um pai pro filho dela. Só que ela não tem acesso a pai, ela não foi criada com pai. E aí você vai olhar, a mãe também não foi criada com o pai. E a avó também não foi criada com o pai. Então o que elas começaram a fazer? Repetir, a avó não foi criada com o pai, ok, o sistema deu um jeito, a mãe por amor também não foi criada pelo pai, aí ela também não foi criada pelo pai, só que agora ela deu um pai pro filho dela, e o filho dela tava criando, o pai da criança tava convivendo, então tava ela, o marido sendo o pai do filho. Só que aquilo não fazia sentido pro sistema dela. Ele estava buscando uma maneira de se desconectar desse marido. Pro filho não ser criado pelo pai também. Pra honrar o sistema. Pra honrar o sistema, porque é como se o sistema dela olhasse e falasse assim, mas peraí, você não viu aqui que pai é perigoso? Você deu um pai pro seu filho, pra pessoa que você mais está amando no mundo, você deu um pai, olha que perigo que você fez. Você tá colocando seu filho em risco. Porque pai vai trair, vai abandonar, vai largar. E aí o sistema dela tava o quê? Não, o que ela trouxe? Relacionamento, divórcio, quero separar, quero me desconectar. Porque não fazia sentido pro sistema Começa dela. a atrair os problemas para poder honrar esse sistema. Aí ela falava, mas eu não entendo porque eu nunca tive nada nesse relacionamento. A gente nunca discutiu, a gente nunca teve nada. Só que o que começava a acontecer, ela não conseguia estar longe, deixar o filho só com o pai. Porque aquilo pra ela era perigoso. Não confia, né? Não confia, porque não tinha. E a gente trouxe download de pai. O que é pai? Qual é a perspectiva mais elevada de pai? Que é seguro ter pai. Sim. É possível que ela tem pai. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, eu não tenho pai.
Chega muito. Não tem pai. A pergunta que eu falo é, mas como você chegou à vida? As pessoas falam muito que não tem pai. Muito. Essa frase é muito forte. Quando você fala que você não tem pai, é como se você falasse que metade de você não existisse, não fizesse sentido nenhum. Como se você quisesse esquecer metade de você, né? Se você tem a vida, é porque você teve 50% de um pai e 50% de uma mãe. Então, quando você diz não tenho, peraí, o que você tá... Independente se você não conheceu, a genética tá ali, tá em você é parte, seus movimentos, seus dons, sua atitude, sua maneira de viver a vida. Tá aí, é do seu pai, é genética. Você pode não ter intimidade com o pai. Tenho pai, mas não tenho intimidade com o pai. Gente, pensem como o pai é importante na vida, né? Que como eu falei, ele está direcionado ali para nossa profissão, para nossa carreira, que existe um mapa para isso, né? Que é o mapa vocacional. Então, através desse mapa você consegue entender, né, suas características e tudo mais, e geralmente está muito direcionado ali à figura paterna. Então, quando a pessoa faz o mapa natal, eu sempre recomendo começar por ele, identifica isso, ela já fala, meu problema tá aqui, né? Passa com as duas maravilhosas, e depois ela volta e fala, já entendi, agora quero fazer meu profissional para eu me encontrar, para eu ter a força necessária para ir realmente para minha missão de vida. Então, o mapa sempre vai direcionar e sempre vai dar as opções, lembrando disso, né? Você que você faz o seu movimento, o seu livre-arbítrio, mas é muito interessante. Então, o pai é muito importante na nossa vida. A gente precisa trazer isso para nossa consciência. Sim, ainda mais por questão de toda a cultura que foi a exclusão do pai, da energia masculina da nossa sociedade, começando lá com as guerras e depois com todo o machismo, as coisas que foram acontecendo, da briga do feminino e masculino. E hoje a gente tem a oportunidade de harmonizar isso na nossa vida, da gente compreender o que foi cultural, o que é o que eles tinham para nos oferecer e pegar o melhor de tudo isso, que é a nossa vida. Né? Com ela a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente precisa dar uma olhadinha aí para esse pai e mãe que tá dentro da gente para poder ficar melhor e seguir com o nosso amor próprio e ter uma vida leve, ter uma vida mais próspera, porque o pai vai te ensinar a ir pro mundo e a conquistar as coisas e a fluir na vida e ter força de ir pra vida para que você faça aquilo que você veio fazer na sua vida, aprendendo toda aquela nutrição que a mãe trouxe, tudo que aconteceu lá desse pai, de sua mãe inteiro dentro de você, para que você possa fluir melhor na vida. Para que faça o movimento, né? As ferramentas estão aí, é toda uma questão de escolha, de escolher. Às vezes a gente escolhe não olhar alguma coisa, digo por experiência própria, por muito tempo, que eu fiquei lá sem olhar nada, bem linda no meu lugar. Só que as coisas não fluem. Então, quando a gente está reclamando, ai meu Deus, não consigo no meu emprego, no meu profissional, só que aí ao mesmo tempo a gente não quer olhar, não quer acessar, né? É uma escolha. Então lembre disso. Sempre a gente traz com muita amorosidade aqui assuntos que às vezes a gente, né, até fica com um pouquinho de jeito para trazer, porque cada um tem as suas crenças, as suas dores e as suas experiências e a gente respeita. E o que a gente traz aqui é para te mostrar um olhar de amor para sua dor, né? O oposto do medo é o amor. E às vezes a gente tem medo de olhar, mas a gente vai acessar amor. Então pode ser mais leve, pode ser mais divertido, a gente pode entender, compreender por que a gente escolheu esse pai para vir aqui e conseguir trazer essa gratidão aí pela nossa vida. É como se a gente tomasse essa vida do nosso pai e tivesse mais força para ir. Então as ferramentas estão aí, a gente está aqui para também ser um canal de ajudar mesmo nesse processo, que a gente não quer aqui é só trazer, né, as informações aí, que você fala, ai meu Deus, o que eu faço? O que você faz com essa informação de pai? Você pode acessar o seu mapa astral, você pode fazer um Theta Healing para entender o que é pai aí pro seu sistema, você pode fazer a constelação para entender onde começou esse rolê aí com o pai, né, por que é esse pai, qual é o movimento que esse pai veio trazer, e aí agregando essas ferramentas, você consegue fazer esse movimento e ficar mais leve. Sim, nós desejamos que você consiga acessar essa ação que é o seu pai, que está dentro de você, para que você possa ter uma vida melhor. Um beijo, gente, até a próxima. Até. Gratidão.